Convidei a comadre Sebastiana pra dançar enxachado na Paraíba. Ela vem com uma dança diferente, pulava que só uma guariba. Ela vem com uma dança diferente, pulava que só uma guariba. Ela gritava A, E, I, O, U, Y. Festival Aldir Blanc de Cultura Cabense, uma realização da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer do Cabo de Santo Agostinho, em contrapartida da Lei Aldir Blanc. E você não pode perder, nosso festival está demais, com muitas atrações para vocês. E gritava A, E, I, O, U, Y. Ei, que o nosso festival está demais! E dando sua contrapartida à Lei Aldir Blanc Federal. Lá vem ela sim, Leci Andresa, com seu curso de automaquiagem e de maquiagem profissional. Vem! Primeiro, eu vou começar com o lenço umedecido, para tirar toda a sujeira da minha pele. E, ao mesmo tempo, esse lenço umedecido ele causa uma hidratação. Esse passo é muito importante. E um detalhe, o lenço umedecido, ele tem que ser para rosto e sem álcool, tá? Para não causar algum tipo de alergia e irritação na pele. O segundo passo, eu venho com um hidratante específico para o tipo de rosto, de pele. No meu caso, minha pele ela é mista. Então, eu vou utilizar este hidratante aqui, que ele é mais cremoso. Pode passar bastante, sem medo de ser feliz. Sempre movimentos ascendentes. De que pele oleosa não precisa ser hidratada. Isso aí é uma mentira, tá? Ó, essa área aqui dos olhos tem que vir com o hidratante aqui para a base não craquelar. Feito esse passo, eu vou para o primer. O primer eu vou utilizar para suavizar alguns poros que estejam dilatados na pele e também para, se a pele for oleosa, para disfarçar essa produção da oleosidade da pele. Então, eu passo só realmente onde é necessário. Não precisa espalhar no rosto todo. E não precisa de muito produto. Eu venho com batidinhas. É como se eu estivesse empurrando esse produto para dentro da pele. E não espalhando, e sim dando batidas. Ó, aqui eu tenho umas cicatrizes de acne. Então, eu quero disfarçar. Na minha pele, só é necessário aqui. Eu não passo mais em nenhum outro lugar do meu rosto. Tá? Feito esse passo, eu venho com a base. A base, eu gosto de aplicar com a esponjinha, levemente úmida, tá? Nunca seca, senão ela vai absorver todo o produto. E aí, eu coloco a minha base diretamente aqui na esponjinha e venho dando batidinhas, começando pelo centro do meu rosto e espalhando esse produto. Com a esponja, eu gosto mais de questão da praticidade, porque com o pincel, dependendo, ele risca a pele, ele deixa as marquinhas das cerdas. E depois tem que vir com a esponja fazendo esse acabamento. Então, aplicando direto com a esponjinha,
já facilita o processo e é mais rápido. Espalha bem. Lembra bem aqui, ó, do maxilar, para não ficar faltando produto. E não precisa exagerar na quantidade de base. E sempre com batidinhas, sem arrastar. Se eu arrastar essa esponjinha, ela vai retirar em vez de depositar. Pronto. Agora, eu vou vir com um corretivo para dar uma luminosidade abaixo dos meus olhos, na área das olheiras, e para tirar alguma imperfeição que eu não gosto. Feito isso, eu vou selar a pele. Com um pó solto, abaixo dos olhos, porque com o pó solto não fica tanto acúmulo de produto aqui e não marca as linhas, tá? Tira o excesso. Eu, geralmente, gosto de usar o pó solto só aqui abaixo dos olhos. E eu vou pegar um pó compacto, com um pincel fofão, e vou selar toda a pele. Pronto. Feito isso, eu venho com um contorno, só para devolver a sombra do meu rosto, porque fica um pouco com aspecto branco, né? Então, eu venho com um pó 2 tons mais escuro que minha pele, e venho aqui, ó, no meu zigomático, deposito aqui e venho esfumando aqui, bem nesse ossinho aqui, para dar uma impressão de profundidade e só devolver a sombra do meu rosto. Não vem até a abinha do nariz, tá? Para aqui. E a mesma coisa do outro lado. E aqui, pode subir aqui, ó. Devolver sombra aqui na testa, nariz, com o mesmo pincel. Não precisa trocar. É só amassar a pontinha do pincel assim. E foi. Agora, eu venho com um blush para dar um ar de saúde. E bem aqui nas minhas maçãs. Esse blush, ele vai ao encontro do meu contorno, tá? E
pode trazer para cá. Eles se encontram. Pronto. E aí, eu finalizo a pele. E eu gosto muito de utilizar uma bruma que ela tira esse aspecto de pó e fixa a maquiagem. E espero secar. Eu gosto de passar o iluminador depois de fazer esse processo do fix, porque ele intensifica mais o brilho do iluminador. Porém, na minha pele, eu não uso tanto iluminador. Como eu tenho cicatrizes de acne, então, tudo que a gente quer esconder, o iluminador ele mostra. Então, para quem tem espinhas ou alguma cicatriz, tenham cuidado, tá? Passem longe com o iluminador. Então, eu vou passar só aqui em cima, ó. Bem pouquinho. E trago para cá, espalhando. É só, ó, fica um brilho meio que natural, nada exagerado. Esse viço aqui, esse brilho que o iluminador ele causa aqui, se você observar, a gente já tem naturalmente. Então, eu estou só devolvendo sem exageros. Pronto. E agora, vamos para os olhos. Eu vou passar um pouco de corretivo na minha pálpebra, porque já serve como intensificador de sombra e fixador. Ele fixa e intensifica a sombra. Às vezes, a gente compra uma paleta e usa a sombra e fala assim, nossa, a sombra não ficou boa no meu olho. Mas aí, talvez você não fez esse processo. E espalho com a própria esponjinha que eu usei a base, só na pálpebra. Não precisa espalhar na pele e não precisa exagerar na quantidade. E vou pegar aqui a sombra. Eu vou pegar um pincel de esfumar, tá? Ele tem que ser fofinho. Como a minha pálpebra, ela não é tão espaçosa, ela é um pouquinho gordinha, então eu utilizo um pincel menor. Eu não pego um pincel de esfumar maior, eu pego um menor, então vocês têm que estar atentas a isso, tá? Então, eu venho aqui com uma sombra. Eu vou pegar esse tomzinho aqui de marrom. E vou depositar aqui. Ó, eu deposito, tá? Primeiro eu estou depositando, para depois esfumar. Então, depositei e venho esfumando, como se fosse em formato de um Czinho aqui no final. Ó, encontrando lá no côncavo. O côncavo, ele fica aqui, como se fosse nesse ossinho aqui, ó, bem aqui em cima, tá? E venho esfumando. Esse processo de esfumar, ele requer bastante paciência, tá, gente? Então, se vocês quiserem um esfumado bem bonito, tem que ter bastante paciência
e esfumar bastante. E vou esfumando. Vou fazer uma sombra bem básica, tá? Para que vocês peguem e consigam reproduzir. Agora, eu vou pegar um tom mais escuro, aqui, na minha paleta, com o mesmo pincel. Eu não troquei o pincel. E venho aqui na minha pálpebra móvel. E venho esfumando. Aí eu vou pegar um pincelzinho maior, só para dar um acabamento aqui. É como se ele fosse um pincelzinho borracha. Só para ir arrumando. E vou para o outro olho. Deposito. E esfumo. E com o pincel, eu dou uma arrumadinha aqui. Agora, eu vou pegar uma sombra mais clarinha, uma branca, com um pincel menor de esfumar, tá? Do que o anterior. Eu venho aqui, ó, no início do meu olho. A sombra, ela é toda opaca que eu estou fazendo. E venho ao encontro da sombra escura que eu fiz aqui no finalzinho, tá? A mesma coisa, deposito e esfumo. Eu vou pegar um lápis preto e vou passar aqui na minha linha d'água, tá? Eu geralmente passo só até a metade. E vou fazer um esfumado. Eu pego um pincelzinho achatadinho de acabamento e venho aqui esfumando esse lápis, para ele ficar mais suave e não ficar tão concentrado. Aí vai do gosto de cada pessoa. Se gosta de um lápis preto ou marrom ou branco, tá? E em relação ao mito que existe do lápis preto, que diminui o olho, não é verdade, tá, gente? Depende da técnica usada. Deixa eu limpar aqui. Agora eu vou selar esse lápis. Eu pego uma sombra, um falso preto, um marrom bem escurinho, e vou dar uma selada, para que esse lápis ele não escorra. Quando a gente sua a pele, quando a gente usa o lápis de olho, geralmente ele dá uma transferida ou ele borra ou mancha aqui embaixo. Então, essa selada que a gente faz aqui é justamente para que isso não aconteça. Pronto.
Agora, vamos fazer um delineado bem basiquinho aqui na raiz, para a gente poder fazer uma base dos cílios. Tá? Vou fazer um delineado esfumado. Eu pego o próprio lápis preto e venho aqui, ó, só no cantinho da minha pálpebra móvel, só no cantinho, tá? E com o mesmo pincel, eu venho dando uma esfumadinha aqui, ó, para dar uma falsa impressão de um delineado que eu fiz. Isso aqui é só uma base para colar os cílios. E vou selar do mesmo jeito, com a sombra escura. Agora, eu vou pegar os cílios postiços. Esse modelinho que eu peguei, ele deixa os cílios um pouco alongados e volumosos, tá? Eu vou passar aqui a colinha. Ele não vem com cola, tá, gente? Antes de passar a cola, deixa eu passar aqui uma máscara para ajudar a unir esses cílios. Aí eu já aproveito e já passo logo aqui na parte inferior, na raiz. E vou pegar aqui a colinha. É importante fazer a medição dos cílios, tá? Medir os cílios e cortar as pontinhas, para que ele não fique grande e incomodando nos olhos. Como o meu, ele já está prontinho para o meu tipo de olho, então eu não vou precisar fazer isso aqui agora no momento. E aí eu passo a cola aqui na base dos cílios. E espero só uns 5 segundos, que essa cola ela é profissional, então ela cola rápido. E, enquanto isso, eu vou dar uma penteada aqui nas minhas sobrancelhas. E agora eu venho colando o cílio. Eu olho aqui, ó, bem para baixo do espelho e colo o meio. E depois aqui a pontinha. Deixa eu pegar uma pinça para me ajudar. E o início. Bem rente à raiz dos cílios, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência. Eu acho que foi. E dá uma apertadinha para conferir se está colado.
Eu colo aqui no meio. Puxo o finalzinho e o início. Eu pego uma máscara de cílios, a colinha, ela depois some, ela é branquinha, e aí depois ela vai ficar transparente, quando ela secar, totalmente. E eu pego uma máscara de cílios para poder unir os meus cílios no postiço, tá? Deixa eu só dar uma cortadinha aqui num fiozinho que ele tá. E agora eu vou pegar um gloss e vou passar nos meus lábios. E pode ser o batom de sua preferência. E vou só dar uma arrumada rápida aqui nas minhas sobrancelhas. Eu não gosto de marcar, eu pego um trio de sombras de sobrancelhas. Não passem lápis de olhos nas sobrancelhas nunca, tá? E venho só tirando realmente o excesso ou a sujeirinha da base que ficou nas minhas sobrancelhas. Eu não gosto de fazer exageros. E dou uma penteada. Dá uma arrumada aqui. E pronto. É isso. E espero que vocês arrasem. Dando continuidade, eu vou iniciar aqui uma aula de maquiagem profissional para vocês. Estou aqui com a minha modelo, Maria Eduarda. E como vocês estão vendo, já tem uma pele pronta, tá? E um lado do olho. E eu vou fazer o outro para vocês aqui e vou explicando passo a passo. Então, nessa pele, eu fiz toda a preparação, a limpeza, que é a parte importante da pele, a limpeza, a hidratação, a utilização do primer, só onde é necessário, não precisa utilizar na pele toda. Utilizei a base, uma base mate, porque a pele de Maria Eduarda ela é uma pele mais oleosa. Fiz um contorno cremoso para dar mais durabilidade à maquiagem. E utilizei um blush, um iluminador, como vocês podem ver, uma pele bem glow, bem iluminada. E os olhos, eu usei uns tons pastéis. Na pálpebra móvel e fixa, e estão aqui uns tons mais opacos e mais discretos, como vocês estão vendo. E na linha d'água, eu fiz um azul mais turquesa, um olho mais chamativo, na raiz inferior dos cílios. E agora, eu vou fazer o outro lado para vocês. Eu vou utilizar, como eu tinha falado, tons de marrons, tá? E aí eu pego aqui com um pincelzinho de esfumar, deposito a sombra. Antes de esfumar, eu deposito, senão essa sombra ela vai abrir. E
venho fazendo o meu esfumado. Sempre jogando aqui para fora, para não ficar marcação. Esfuma, esfuma, esfuma. O segredo de um olho bem bonito e uma transição bem feita é o esfumado. Pego novamente a sombra e venho aqui esfumando. Aqui, bem na raiz dos cílios para fora. E aqui, ó, eu acompanho o desenho da sobrancelha. Deixa eu olhar aqui. Pego um tom mais escuro, um pouco aqui, um tom como se fosse uma cor de terra, e coloco aqui abaixo, sem ultrapassar o côncavo, e jogo para fora. Deixa eu ir vendo. Essa parte aqui, superior dos olhos, eu vou deixar ela mais discreta, sem estar com muita cor. E vou pegar, para finalizar esse esfumado, um marrom mais escurinho, aqui, ó, da paleta. E coloco só aqui, bem na raiz. Pego novamente. Deixa eu ver. E jogo para fora, para ficar um esfumado bem bonito. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar uma sombra mais clarinha, uma branquinha, só para dar uma clareada aqui, abrir um pouquinho esse olhar no início e vou unir com o esfumado que eu já fiz anteriormente. Olha para mim, abre os olhos. Coloco aqui mais um pouquinho. Pronto. Essa parte superior já está pronta. Eu vou vir com um lápis azul. Abre. Na linha d'água. Aqui. Pisque. E levanta um pouco a cabeça. Eu borro aqui um pouquinho por fora da raiz dos cílios inferior, para poder fazer o meu esfumado, para ele ficar assim, ó, um grossinho, igual o outro olho. Então, com o pincel, eu venho aqui esfumando esse lápis que está aqui por fora. Eu não estou esfumando dentro do olho, tá, gente? Eu estou esfumando aqui abaixo. Chorar? Olha para mim. Eu sempre tiro o excesso num paninho, num papel. Levanto um pouco a cabeça. Olha lá em cima. Depois a gente faz o acabamento para corrigir. Eu vou pegar o mesmo tom do lápis, a sombra, para poder intensificar a cor e selar esse lápis. Olha lá em cima.
Olha para mim. Lá em cima. E venho aqui dando o acabamento. Esse acabamento ele é bem importante. E aí eu vou pegar o pó que eu utilizei na pele dela, com o mesmo pincel que eu estava esfumando agora, eu venho, olha lá em cima, arrumando aqui, ó, como se fosse uma borrachinha, para deixar igual. Olha para mim. Pronto. Olha para mim. Agora, parte inferior finalizada, superior também, eu vou colar os cílios. Passar aqui a cola. É importante, antes da colagem dos cílios, sempre fazer a medição, tá? Ver se precisa cortar as extremidades dos cílios. E aqui eu passei a cola. Os cílios já estão certinho para o olho da modelo. Eu não preciso colar ou cortar para vocês. Abre o olho. Dá uma apertadinha para ele colar mesmo. O segredo dos cílios é prática. Quanto mais praticar, vai dar certo. Se for deixar para fazer só na hora de sair, a probabilidade de dar errado é grande. Olha lá em cima. Está furando os olhos. Pronto, cílios colados. Agora eu vou cobrir a colinha dos cílios com um delineador líquido. Fecha. Só na raiz dos cílios. Só cobrindo a cola. Abre. Abre. E eu vou aqui, ó, emendar. Olha lá na frente. Vocês estão vendo que esse olho aqui, ele tem uma continuidade do preto, como se fosse os cílios encostando no cantinho lacrimal. E aqui é como se tivesse partido, olha lá na frente, faltando um detalhe. Então, eu tenho que fazer isso aqui para ficar bonito esse acabamento. Olha para mim. Pisca. Olha lá em cima. Pisca bem delicadamente. Olha lá em cima. Pisca devagar. Fecha o olho. Fecha o olho bem levinho. Sem fazer força. Abre. Olha lá na frente. Olha aí a diferença. E venho com a máscara de cílios para poder unir os cílios. Deixa eu vir para cá. Olha lá em cima. Passa aqui na raiz inferior, abre os olhos. Eita. No olho. Olha aqui no meio. Os olhos estão finalizados. Eu vou dar uma arrumada na sobrancelha. Eu faço aqui, ó, pintinho, a sobrancelha sempre para cima. E com sombra de sobrancelhas, tá? Eu não utilizo lápis e nem
sombra preta. Por favor, não façam isso. E só faço o desenho mesmo da sobrancelha, da modelo. Sem pesar. Para ficar bem harmônico. Como ela tem bastante pelo nas sobrancelhas, quanto mais produto se colocar aqui, vai ficar mais pesado. Olha para mim. Aqui no início eu dou só como se fosse com um pincel assim, penteando. E vou arrumar aqui. Olha para mim. Pronto. Vou aqui, com o mesmo iluminador que eu utilizei na pele dela, eu vou dar só uma leve iluminada aqui. Pronto. E agora eu vou finalizar com um gloss labial. Que dá um efeito bem bonito. E o gloss, ele dá uma sensação de preenchimento labial, tá? Tem esse segredo. Fecha a boca. Pronto. Olha lá na frente. Faço carão. Modelo finalizada. E eu concluo jogando uma bruma. Fecho os olhos bem delicadamente. Um fixador. Olha lá, Duda. Pronto. A modelo está pronta para arrasar. Deu close. Dando continuidade ao nosso Festival Aldir Blanc de Cultura Cabense, uma realização Secretaria Executiva de Cultura e Lazer. Vem ela, Laís Helena, com sua aula de maquiagem. É para vocês! Vem! Hoje eu vou mostrar essa técnica que eu acabei de fazer aqui para vocês. A gente já adiantou a preparação de pele e eu vou te mostrar esse olho, que a gente chama de olho social. Acompanhe. Primeiro, a gente vai começar usando um corretivo cremoso, o pincelzinho língua de gato, que são esses pincéis aqui com cerdas sintéticas. A gente passa o corretivo por toda a pálpebra, para uniformizar essa pálpebra e trazer durabilidade à nossa sombra. Feito isso, a gente vem com a esponjinha, tirando toda a marcação que o pincel língua de gato acabou deixando aqui nesse olho. Vira um pouquinho. Leves batidinhas, tá? Para a gente conseguir uniformizar a pálpebra. Depois, a gente vai pegar um pincel de esfumar e vamos iniciar o nosso olho usando o tom mais claro que você encontrar na sua paletinha. Nesse caso, eu vou usar esse tomzinho aqui da minha paleta, esse aqui. Ó. E nesse olho a gente vai usar 3 tons, um claro, um médio e um escuro. Vamos iniciar com um tom mais claro, com o pincel de esfumar, que é esse pincel aqui.
A gente apoia bem o pincel na área externa do olho e vai fazendo um movimento de vai e vem com a mão bem levinha. Assim que a gente achar que a sombra que a gente acabou de pegar já foi esfumada, a gente pega mais um pouquinho da mesma cor. E continua fazendo esse movimento de vai e vem por toda a pálpebra. Porque esse primeiro tom vai servir como base para as outras sombras que a gente vai usar. Feito isso, a gente vai pegar um pincel médio, também de esfumar, e vai para o segundo tom que eu mostrei para vocês. Canto externo do olho. E aí a gente já não sobe tanto esse tom. A gente deixa ele mais aqui, ó, na pálpebra móvel. Esfuma bem. Vira um pouquinho para cá. Porque fazendo isso, a gente vai ganhando a transição de cores para fazer um degradê bonito no nosso esfumado. A gente optou por usar tons neutros, porque é um olho que vai combinar com tudo. A gente volta para o primeiro pincel mais larguinho. E a mão bem levinha, a gente mistura esses dois tons. Agora, a gente vem com um pincel ainda menor para esfumar, com um tom mais escuro, de marrom também. Cantinho externo. Observem que a gente sempre começa pelo canto externo do olho da pálpebra móvel, dando batidinhas e fazendo o movimento de vai e vem, sem arrastar muito a sombra. Principalmente esse último tom, que é o mais escuro. E aí você vem trazendo para o meio do seu olho. À medida que a gente vai vendo que a sombra já foi esfumada, aí a gente pega mais um pouquinho para ela pigmentar melhor. Volta de novo para o primeiro pincel. Não precisa colocar mais sombra, tá, gente? A gente vai com o pincelzinho só fazendo a transição de cores. Ó, já fica bem esfumadinho, sem marcação. Porque o interessante do esfumado é justamente esse, é tirar a marcação entre as sombras. Agora, a gente vai usar aquela mesma esponjinha, dando só um toquezinho aqui, ó, para recuperar o nosso corretivo. Para a gente vir agora com a sombra cintilante. Eu vou usar um tonzinho dourado de sombra cintilante, que é o tom mais comum que tem nas paletinhas de sombra cintilante. Dourado, pincelzinho, ó, de cerdas naturais, dando leves toquezinhos aqui, para a gente não manchar os nossos tons de marrom. E aí, essa sombra cintilante vai até o meio do olho. Ela não vai chegar no canto externo. Fazendo isso, a gente vem agora com um pigmento. Eu vou usar esse pigmento aqui, ó, bem douradinho. Com o mesmo pincel que a gente acabou de passar a sombra cintilante. E a gente vem apertando esse pigmento aqui. Como o pigmento é bem fininho, a gente consegue colar ele aqui na sombra. E aí, a gente vai puxar esse pigmento, esse brilhinho, lá para o ponto alto da sobrancelha.
E olha como fica lindo. Vira um pouquinho para cá. Agora, para ajudar na fixação desse pigmento, a gente primeiro dá uma leve varridinha aqui embaixo. Olha lá para cima. Caso a sombra tenha caído aqui embaixo, a gente já consegue varrer, porque a pele está bem seladinha. Agora, a gente vai fazer a parte inferior aqui dos olhos. Olha lá para cima. Ó. Eu vou usar um pincelzinho para sombra também de cerdas naturais. Como ele é pequeno, eu consigo fazer esses pequenos lugares aqui do olho, sem machucar a linha d'água. Lembrando, gente, aqui é a raiz dos cílios, tá? Não é na linha d'água, onde a gente passa o lápis. Bem rente aos cílios, com a mãozinha bem leve. E a gente está usando o segundo tom de marrom que a gente usou. Agora eu vou pegar um pincelzinho mais preciso, que é justamente o pincel de precisão. E o tonzinho mais escuro que a gente escolheu, de marrom. Olha lá para cima. Ainda rente aos cílios, tá? Tiro o excesso. Agora, a gente vem com o mesmo pincel e dá uma varridinha aqui abaixo do olho para tirar as marcações, caso tenha ficado marcado. De novo, a gente dá aquela varridinha abaixo dos olhos, para se a sombra tiver caído aqui na nossa pele, a gente limpar. E agora, a gente vai passar a colinha dos cílios. Ó, eu vou usar esse cílio aqui. É um cílio um pouquinho mais volumoso, mas que dá um efeito muito legal na maquiagem. A gente vai aplicar a cola. A quantidade ideal da cola é com um pouquinho de capricho, tá, gente? A gente tem o costume de passar pouca cola na hora de colar os cílios, e aí atrapalha a gente na hora da fixação. Então, capricha nessa cola. Enquanto isso, enquanto a cola seca um pouquinho, porque o grande segredo de colar a cola, colar o cílio, é esperar o tempo da cola secar um pouquinho. Então, vamos esperar o tempo da cola secar. Enquanto isso, a gente vai para a máscara de cílios. A máscara não tem muito segredo, mas caso você não vá usar cílio postiço, você vai dar uma atenção maior aos seus cílios, com o movimento de Z. Vai dar uma curvada bem legal nos seus cílios. Feito isso, vamos corrigir a sobrancelha. Eu vou corrigir a sobrancelha com pasta para sobrancelha, que tem uma fixação muito boa e um acabamento também. A gente começa penteando a sobrancelha, deixando os pelinhos bem no lugarzinho, para a gente conseguir enxergar melhor o design da sua sobrancelha. Pincelzinho chanfrado. E aí a gente vem contornando o design que a gente já tem na nossa sobrancelha. Sem deixar mais grossa, a mãozinha sempre muito leve.
e vamos preenchendo, disfarçando as falhas que geralmente a sobrancelha da gente tem. A gente sempre toma um pouco mais de cuidado na hora de passar esse produto, que são as pastinhas de sobrancelha, porque elas são muito pigmentadas. Então, se você colocar muito no pincel, a sua sobrancelha vai ficar levemente marcada. E não é legal. Então, à medida que você vê que acabou, você pega mais um pouquinho. Aos poucos, você constrói o desenho legal da sua sobrancelha, sem deixar ela tão carregada. Agora eu venho penteando a sobrancelha, para a gente tirar o excesso. Aí a gente consegue ver onde ainda é necessário passar a pastinha. E agora, no início da sobrancelha, que a gente chama de ponto A, a gente vem também com um pincelzinho chanfrado, com um pouquinho de sombra, uma sombrinha marronzinha mais acinzentada, e coloca aqui no ponto A, para a sobrancelha ter também um degradê legal, de mais claro para o mais escuro. Feito isso, agora nós somos adeptas a essa máscara para a sobrancelha, que é muito legal, porque aí ajuda ainda mais a deixar os seus pelinhos bem no lugar por mais tempo. Com a mão bem levinha, você vai escovando a sobrancelha e passando o produto, que no caso é essa máscara aqui com um tonzinho de marrom. E aí traz a naturalidade que geralmente a pastinha tira. Nós vamos agora ver se o nosso cílio já secou o suficiente. Secou. E a gente pega o cílio com a pinça, coloca a pinça bem no meio do cílio, com bastante segurança. Cola o meio do olho aqui, ó. E agora, aperta as laterais. Pode abrir. O grande segredo do cílio é realmente deixar a cola secar um pouquinho. Agora a gente vai passar o nosso batom. A gente dá uma conferidinha se está tudo no lugar. Eita, descolou um pouquinho, a gente volta com a pinça. É sempre bom, assim que colar o cílio, segurar um pouquinho. Pode abrir. Para ele secar de verdade. Para a gente não ficar aqui esperando o tempo dele, corre lá para o nosso leque. Agora a gente vai para o último passo, e não menos importante, que é passar o batom. Vou colocar aqui o batom numa plaquinha. Eu vou usar um batom com um efeito mais gloss, que está muito em alta.
e um tonzinho um pouco mais rosado, que vai combinar perfeitamente com o tonzinho de pele da modelo. Se preocupe sempre em contornar a boca primeiro e depois preenche . Caso borre alguma coisa, depois a gente consegue recuperar com o corretivo. Essa é uma parte tensa, tá, gente? Então, procurem um jeitinho mais confortável que você tiver com o pincelzinho e calma na hora de passar o batom. Vira um pouquinho para mim, né? Vou pedir para a modelo só Eu adoro esse acabamento um pouquinho mais hidratante, que tem um efeito maravilhoso. A gente vai dar só uma corrigidinha. Faz assim. Sim. Pode ficar normal. Agora, a gente vai voltar a conferir um pouquinho aqui a raizinha do cílio. Que esse acabamento, gente, é aonde dá mais trabalho na maquiagem. São os detalhes. Que a gente precisa dar uma atenção maior para ficar tudo certinho. Pode abrir o olho. Agora eu vou só retocar a máscara de cílios para poder haver a união entre o cílio postiço e o cílio natural da modelo. Olha um pouquinho lá para cima. Olha para mim agora. E terminamos a técnica. Eu amo mostrar essa técnica de produção social, que é uma maquiagem que consegue se adequar a qualquer tipo de evento e são tons absolutamente neutros que vai dar com qualquer look. Obrigada.